Oi pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Eliane e hoje eu vou mostrar para vocês como eu criei esse tapete. Já peço aí para você deixar seu like, seu comentário, se você gostou desse trabalho. Um trabalho bem diferente, né? Eu adorei fazer e particularmente também gostei muito do resultado. Eu quero saber a sua opinião. De onde você está falando? Deixa aí nos comentários qual a sua cidade e seu estado. Eu estou em Caldas Novas, Goiás, e é um prazer ter você aqui. Na descrição deste vídeo, eu vou deixar a lista de material, tá, que eu utilizei e as cores. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar, que é um prazer te ajudar. Se possível, seja membro do canal, os membros têm benefícios exclusivos, confere aí, tem valores bem acessíveis. Ele ficou de comprimento 97 centímetros por 42 de largura, tá? Uma ótima opção para caminho de mesa, jogo de cozinha, tapetes, tá? Passarela. Aí pode usar a sua criatividade. Ó, vamos iniciar com a linha preta. Eu vou fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou fazer, ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto. E vou fazer mais 11 pontos altos dentro do círculo mágico. Ao todo, contando com as 3 correntes, temos que ficar com 12 pontos. Conferi, vou fechar o círculo, venho na terceira correntinha que iniciamos, vou fazer um ponto baixíssimo, fechando esse círculo. Vou dar uma tensionada, ó, ficou bem certinho o círculo. Eu venho aqui, ó, no ponto da frente, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Então, já iniciei a segunda carreira com um aumento e vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Vamos ficar no total nesta carreira com 24 pontos altos. Então, é só trabalhar a carreira de aumentos, 2 pontos altos para cada ponto de base. Trabalhei a carreira toda de aumento, já conferi, estou com 24 pontos altos. Vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou cortar esse fio, vou passar por dentro dessa laçada e vou dar uma tensionada no fio. Já vou arrematar esse fio do círculo mágico, puxando ele bem, vou colocar ele na agulha. Eu vou pegar uma laçadinha aqui do ponto, ó, e vou fazer um nó. Só passar aqui por dentro, faz um nó, tensiona esse nó para ele ficar bem firme. E vou passar o excesso de fio por baixo aqui, ó, dos pontos altos, que aí a gente vai cortar esse excesso de fio, que nessa parte já fica arrematado. Esse outro aqui a gente vai esconder por baixo dos próximos pontos que vamos trabalhar, que será com azul claro. Ó, pessoal, com azul claro, eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente.
Tem gente que chama esse nó de nó corrediço, né? Mas é como se fosse iniciar uma correntinha. Aqui, ó, foi onde nós finalizamos a carreira, certo? Na terceira correntinha. Eu venho aqui um pontinho antes e vou fazer um ponto baixo. Vou inserir a agulha, puxo uma laçada, pego essa linha azul, ponho pra cá, também para fechar por baixo dos pontos e faço o primeiro ponto baixo. Ao todo, serão 7 pontos baixos. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até inteirar 7 pontos baixos. Escondendo, ó, os 2 fios por baixo dos pontos. Tô escondendo o preto e o azul. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar um pouquinho o azul, puxo também um pouquinho o preto e depois eu puxo de volta aqui, ó, para ele agasalhar certinho por baixo dos pontos e posso cortar esse excesso de fio, que esses 2 também já ficaram arrematados. Então, após fazer os 7 pontos baixos, eu vou laçar o fio, venho no próximo ponto, puxo uma laçada e vou tirar todas de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Laça o fio, neste ponto eu vou fazer 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Ficou desta forma. Trabalhei 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio no mesmo lugar, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, ó, no mesmo ponto de base, eu fiz um leque de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Laça o fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, laça o fio, no próximo, puxo a laçada e tiro todas de uma vez. Fiz meio ponto alto. Agora eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Trabalhei os 7 pontos baixos, agora eu vou laçar o fio, venho no próximo ponto. Vou fazer meio ponto alto, laça o fio, um ponto alto, laça o fio, no próximo ponto eu vou fazer novamente o leque, 3 pontos altos. Uma corrente e no mesmo lugar 3 pontos altos. Então, trabalhei, ó, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Laça o fio, vou fazer um ponto alto no próximo ponto. E no último ponto eu vou fazer meio ponto alto, que eu vou tirar tudo de uma vez. E venho no primeiro ponto baixo que iniciamos, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Terminamos assim a nossa terceira carreira. Aí a gente dá uma ajeitada nos pontos, ó. Ele fica bem certinho, bem abertinho. Aqui eu posso cortar esse fio, vou puxar por dentro aqui dessa laçada, tensiono, que aqui já vai ficar um nozinho, e na próxima carreira eu escondo por baixo dos pontos para a gente arrematar esse fio azul claro. Agora vamos trabalhar com o fio branco.
Eu vou prender na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Eu vou iniciar aqui, ó, na correntinha, no cantinho, puxo a laçada, pego esse fio, passo pra cá, ó, que aí a gente esconde ele por baixo do ponto baixo. Então, já fiz meu primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, nesse espaço de correntinhas, eu fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá na minha outra correntinha do lado de cá. É só ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui pelo avesso, eu já escondi o fio branco, vou puxar ele assim, depois puxo aqui de volta, ó, para ele agasalhar por baixo dos pontos e corto o excesso de fio. O azul também já passei por baixo aqui dos pontos e pode cortar esse excesso, que também já ficou arrematado. Agora, nós vamos trabalhar no canto aqui, ó, de correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E vou continuar a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no meu último ponto. Ó, pessoal, trabalhei então por toda a volta. Aí você confere a quantidade de pontos, a mesma quantidade de pontos baixos de cá, eu tenho que ter de cá, tá bom? É só você conferir para ver se tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Vamos conferir aqui. Aqui tem a correntinha e eu iniciei com um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19. Contando até esse ponto aqui, ó, porque aqui é uma correntinha. Então, tem 19 pontos. Eu tenho que ter 19 de cá também. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui, ó, contando com o ponto baixo após a correntinha. Então, tá certinho. Tenho a mesma quantidade de pontos baixos aqui e aqui. Não contei a correntinha, só pra gente ter essa separação para contar, né? Quantos pontos baixos trabalhamos. Agora, eu venho nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, eu vou inserir a agulha. Faço um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, passar por dentro dessa laçada e tensionar o fio. Tensionei, então finalizamos com a cor branca. E já fica bem parecido com um olho, né? O avesso e esse é o direito. Agora, nós vamos trabalhar com azul royal. Vou prender o fio azul na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. Vou vir aqui no cantinho, aonde tem a correntinha de separação dos pontos baixos. Vou puxar a laçada, puxo esse fio pra cá e vou fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu faço uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, nessa correntinha, eu fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Escondendo o fio por baixo dos pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu 6º ponto baixo. Vou puxar o fio do início e cortar esse excesso, que aqui já ficou arrematado. Agora, após fazer esses 6 pontos baixos, eu vou laçar o fio. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada e tiro toda de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Laça o fio, venho no próximo ponto.
Aliás, esse fio agora eu vou laçar 2 vezes, ó. Eu vou tirar aqui da agulha, ó. Nós vamos fazer um ponto alto duplo. Para isso, eu vou fazer laçando 2 vezes. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada, vou tirar apenas 2 laçadas da agulha, tiro 2 e tiro 2. Então, fiz um ponto alto duplo. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes. No mesmo lugar, puxo uma laçada, tiro 2 e tiro 2. Faço 2 correntes, laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto baixo e vou tirar 2, 2 e 2. Laço o fio 2 vezes, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto duplo, certo? Ficou desta forma, ó, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, 2 correntes e 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Laça o fio, venho no próximo, faço um ponto alto, laça o fio, venho no próximo e faço meio ponto alto, tirando tudo de uma vez. Agora eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Fiz 6 pontos, agora eu cheguei aqui, ó, no espaço de correntes. Faço um ponto baixo. Peraí, deixa eu refazer esse ponto aqui. Vou pegar ele aqui. Venho no espaço de correntinhas e faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, agora eu já vou esconder esse fio por baixo dos pontos. E vou fazer agora um total de 6 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, após trabalhar o canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso cortar esse fio aqui, ó, o fio branco, que já ficou escondido por baixo dos pontos. Agora, eu vou laçar o fio, vou fazer meio ponto alto, tiro tudo de uma vez. Laça o fio, vou fazer um ponto alto. E vou laçar o fio 2 vezes, que nós vamos trabalhar igual trabalhamos aqui, ó. Vamos fazer 2 pontos altos duplo no mesmo ponto de base. Então, eu puxo a laçada, tiro 2... tiro 2 e tiro 2. Laço 2 vezes no mesmo ponto de base, tiro 2 e tiro 2. Faço 2 correntes, laça o fio 2 vezes, venho no próximo ponto, puxo a laçada, tiro 2 e tiro 2. E mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Ficando desta forma. Laça o fio no próximo ponto, um ponto alto. Laça o fio no próximo meio ponto alto, tirando tudo de uma vez. E agora eu trabalho 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, eu venho nesse primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou pôr assim na mesa, fazer assim, ó, puxar aqui os nossos pontos altos duplo e o ponto alto duplo de cá. Ficou desta forma, já virou um quadradinho, tá vendo? Já é um quadrado, ó. Se eu colocar assim, você vai ver que ele é um quadrado perfeito. E assim tem um formato perfeito do olho.
A próxima carreira, eu vou vir aqui, ó, no espaço de correntes, já faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Laça o fio e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu trabalhei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer 2 correntes, laça o fio, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui tá formado o cantinho, tá? Então, trabalhamos um cantinho aqui. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no espaço de corrente que nós fizemos os pontos altos duplos. É uma carreira simples. É só para dar formato ao nosso quadrado e ele ficar mais perfeito. Então, é só seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Ó, cheguei no meu último ponto alto aqui, que é o ponto alto duplo. Laço o fio no espaço de correntes. Eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Certo? Então, no cantinho ficou desta forma, da mesma forma que fizemos nesse cantinho aqui. E agora eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. É uma carreira simples. Nos cantos, eu trabalho desta forma que acabei de te mostrar. E por toda a volta será apenas um ponto alto. Ó, agora cheguei no cantinho, né? Aqui ainda tem mais um ponto. Cheguei no espaço de correntes, insiro a agulha, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar no cantinho e você vai repetir essa sequência. E vai ficando desta forma o nosso quadrado. Então, é uma carreira muito simples, é só você finalizar aqui e eu já volto para mostrar a sequência. Ó, pessoal, fiz os pontos altos, trabalhei da forma que eu mostrei. Agora eu vou finalizar na terceira correntinha que iniciamos. Daqui onde eu estou, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. E retorno trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. É uma carreira muito simples. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos e no canto eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo, tá? É só uma carreira mesmo de acabamento, que dá um efeito bem bacana essa carreira de pontos baixos. Ó. Pessoal, deixa seu like e um comentário, isso para mim é muito importante. Se possível, compartilha o vídeo, isso me ajuda muito, tá? Nas suas redes sociais, isso me ajuda bastante. Confere se você está inscrito aí no canal, a sua inscrição aqui é muito preciosa. Aqui no espaço de correntes, eu faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. E volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base.
E desta forma eu vou fazer por toda a volta. Vai ficando desta forma o nosso trabalho, ó. Pode ver que o quadradinho tá bem perfeito. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, cheguei aqui no meu último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Aqui, você vai escolher o que você vai fazer com o seu motivo. Se você for precisar costurar um motivo no outro, o primeiro motivo, você vai arrematar todos os fios, mas aí os próximos você já deixa linha suficiente para fazer a costura, né, de um no outro. Ou você pode fazer essas últimas carreiras já costurando no próximo motivo. Isso é uma preferência sua. Você pode estar fazendo tapete, bolsa, qualquer coisa com esse motivo, tá bom? Ó, pessoal, com os motivos feitos, agora a gente vai fazer os quadrinhos de colocar aqui na lateral pra gente fazer o tapete, tá bom? Aí você vai fazer quantos motivos você quiser. Vou te mostrar agora como fazer o da lateral aqui, fazer a costura, que aí você vai fazendo e fazendo no comprimento que você precisa, tá bom? E eu vou fazer no tom azul royal, que eu acho que vai ficar mais bonito, né? E depois o bico a gente pode mesclar as outras cores do olho grego. Eu vou fazer um círculo mágico, dentro do círculo eu vou colocar 8 pontos baixos. Perdão, 8 pontos altos. Eu inicio fazendo 3 correntes equivalendo ao meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 7 pontos altos. Ao todo, contando com as 3 correntes, vamos ficar com 8 pontos altos. Fecho o círculo, subo 3 correntes equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação, laça o fio, viro o trabalho, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Então, a segunda carreira ficou desta forma, ó. Fiz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base, certo? As 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto e 2 correntes de separação. Agora eu vou fazer mais 3 pontos altos, um para cada de base. Feito os pontos altos, ficou desta forma. Contando após as correntinhas, eu tenho 4 pontos altos trabalhados. Faço 3 correntes, laça o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou trabalhar 4 pontos altos. Fiz o primeiro, vou fazer mais 3, um para cada ponto de base. Trabalhei os 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laça o fio no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, ficou desta forma a nossa segunda carreira. Ficamos com 3 buraquinhos, tá vendo? Agora eu vou subir 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação, viro o trabalho, laça o fio, no espaço de correntes eu vou fazer 2 pontos altos. Trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base.
No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço de correntes. Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, 2 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Ficando desta forma a nossa terceira carreira. A quarta carreira, eu vou subir 3 correntes, equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação. Então, ao todo foram 5 correntes. E no espaço de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Três correntes e 2 pontos altos. Ó, ficou desta forma. Agora eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes e um ponto alto. A quinta carreira, eu já subo 3 correntes, equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação, viro o trabalho, no espaço de correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base, cheguei no espaço de correntes, fiz 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço de correntinha. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar aqui nas correntinhas. Cheguei no espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Desta forma, nós terminamos o nosso triângulo. Nosso triângulo vai ser feito dessa forma, tá bom? Aí, você vai deixar fio para fazer a costura. Essa última carreira, se quiser fazer já costurando no motivo, você pode fazer. Eu gosto de costurar a parte, porque aí eu costuro, né? Eu prefiro costurar deixando o fio, colocando na agulha e fazendo a costura. Mas isso é sua preferência, tá bom? Então, você faça os quadrados, ó. Aqui eu já tenho 2 feitos. Vou costurar assim.
Depois eu vou fazer mais um seguindo o mesmo passo a passo e costuro nessa parte aqui de baixo. E para unir aqui, ó, um quadrado aqui no outro, a gente vai utilizar apenas um triângulo desse, que aí na hora que fizer a costura aqui, ó, vai estar unindo aqui também um olho no outro, tá? Eu vou te mostrar a forma que eu gosto de fazer, mas você pode fazer a sua maneira, tá? O seu trabalho aí, a sua maneira, tá bom? Mas se você tem dificuldades aí em detalhes, eu vou fazendo aqui, mostrando para você conseguir fazer e terminar o trabalho da forma que eu mostrei aqui no início do vídeo, tá bom? É um prazer te ajudar. Deixa seu like, um comentário, isso para mim é muito importante. Se possível, seja membro do canal, os membros têm benefícios exclusivos. Confere aí, tem valores bem acessíveis. Ó, pessoal, então terminamos aqui, né, o nosso triângulo. Vou deixar fio que dá para costurar essas duas laterais, que eu vou costurar essa lateral aqui e vou te mostrar. Então, essa quantidade aqui será suficiente. E vou fazer uma correntinha aqui, ó. E tensionar, que já virou um nozinho, tá vendo? E vou fazer um arremate aqui no círculo mágico. Puxei até fechar bem esse círculo e vamos fazer o arremate final aqui. Antes de fazer a costura, que aí a gente já vai fazendo a costura e deixando o trabalho arrematado, tá? Vou fazer o nozinho aqui, ó, passo por dentro da laçada, tá feito o primeiro nó, passo por baixo aqui de alguns pontinhos, tensiono o fio e aproveito para fazer mais um nozinho aqui pelo avesso. Feito o nó, vou passar novamente por baixo dos pontos. E você pode cortar esse excesso que o fio já ficou bem arrematado. E esse outro aqui, para fazer a costura, é só colocar a linha na agulha, certo? Aí você pode fazer da forma que você preferir, tá? Pode costurar aqui primeiro, ou pode primeiro fazer a ponta aqui, ó, para depois, aí no caso, você vai costurar assim, ó. Então, eu vou pôr esse do lado de cá. Vou fazer aqui essa parte de baixo junto com você, que a gente vai costurando do início para o final, né? Do início do comprimento do tapete para o final, que aí você vai entender bem. Que aí depois eu venho, coloco um aqui, costurando aqui. E eu faço mais um para costurar aqui na parte de baixo, que aí o início aqui já vai estar perfeito, né? Já vai estar os 3 triângulos costurados juntos. Eu venho aqui, ó, aqui eu tenho 3 correntes. Eu venho na corrente do meio, tá vendo? Vou pegar aqui assim, já vou fazendo a costura. Eu vou pegar sempre a laçada de baixo dos pontos baixos, dos pontos altos. Se você quiser fazer assim, ó, para você se orientar, pode ir fazendo, tá vendo? Vou pegar essas laçadas de baixo de todos os pontos. É uma costura simples, você vai conseguir fazer sem tanta dor de cabeça, né? Tem uns trabalhos que são tão difíceis de entender, mas aqui é um trabalho simples. Eu vou mostrando para você. Se necessário, pode voltar na mesma corrente, mas aqui não vai ser necessário, então eu tô costurando um ponto a um, sem repetir o mesmo ponto, tá? Não tensiona demais esse fio, você vai puxar só para ele não ficar largo. Mas se você puxar demais, ele vai deformar o trabalho. Ó, cheguei aqui no meu último ponto. Aqui nós temos 3 correntinhas. Eu venho aqui, ó. Na primeira correntinha passo,
Na segunda correntinha, passo o fio. Na terceira, passei o fio. Agora eu costuro. Deixa eu ver se é esse aqui que eu tenho que costurar de cá. Não. É só passou na terceira correntinha, você já finalizou essa costura. Ó, fica uma costura bem bonita, bem fechadinha. Então, aqui eu já vou arrematar. Nós vamos fazendo e arrematando, que aí nós não vamos ter dificuldade depois. Aqui será o meu primeiro nó. Tensiono esse nó. Como eu gosto sempre de passar por baixo dos pontos, eu vou passar esse fio aqui, ó, por baixo dos pontos altos. Ó, sem puxar demais para não deformar o trabalho. Pego mais uma laçada aqui, faço mais um nó. Ó, puxei, tensionei bem. Agora eu corro esse fio por baixo desses pontos aqui, ó. Tensiono mais uma vez, posso tirar da agulha e já cortar esse fio que já ficou arrematado, certo? Aqui é o lado do avesso, observa aqui, ó, tá do lado do avesso e o triângulo também do lado do avesso. Virei, os dois estão do lado direito. Observa isso também na hora da costura, tá bom? Para você sempre fazer o lado certo do trabalho. Agora vamos posicionar o segundo aqui, ó, nessa parte inferior do trabalho. Ó, pessoal, já observei, esse aqui é o meu lado direito do trabalho. Coloquei o fio na agulha. Agora vamos fazer a costura aqui, ó. Vamos unir da mesma forma, tá vendo? Desta forma aqui. Aqui eu estou em cima do ponto alto. Então eu venho aqui, ó, na minha terceira correntinha do ponto alto que eu tenho do outro quadrinho e já vou começar pegando sempre as laçadinhas de trás, unindo com as de trás do motivo, ó. Desta forma. Tá vendo? Eu pego só as laçadinhas de trás e vai unindo até chegar nesse biquinho aqui da união. Eu deixei fio pequeno nesse aqui. Nem sei se vai dar para costurar tudo, mas se não der, o próximo motivo que eu fizer, eu deixo o fio maior, que aí eu consigo finalizar essa costura desse motivo que a gente iniciou. Mas eu acho que vai dar sim. É uma costura simples, é só não tensionar o fio, sempre pegando as laçadas de trás de cada ponto, ó. Dessa forma. Já estamos chegando no cantinho, tá vendo? Aqui já chegamos no canto. Eu vou abrir ele assim, só para me enxergar direitinho aonde está a corrente, tanto desse motivo quanto desse outro. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, nessa correntinha do motivo de cá, vou aproximar aqui para você ver. Deixa eu aproximar pela câmera, que você vai ver melhor. Ó, eu vou pegar essa correntinha aqui, ó. Eu pego ela, já entrando na corrente aqui, ó, desse motivo. Venho na segunda corrente do motivo e vou voltar pegando aqui, ó, no meio desse e desse, tá vendo? Aqui eu já vou arrematar o fio, porque eu vou encaixar o próximo motivo aqui. Aí, esse próximo motivo que eu costurar aqui, ele vai fazer esse acabamento melhor. Então, aqui, eu já dou uma organizada assim nos motivos. Só dou, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. E já vou virar para o avesso e fazer o nó da forma que eu te falei. Pego uma laçadinha. Já volto aqui dentro, ó, para fazer o nozinho. Tensiono o fio. Vou pegar mais uma laçadinha aqui, aproveitando que o fio ainda não saiu da agulha. E passar aqui por dentro, já fez o segundo nozinho, né?
Vamos ver, ele não vai deixar passar a agulha, que ele vai sair aqui, ó. Mas pelo menos o segundo nozinho foi feito. Agora eu passo esse fio aqui por baixo. Se não der para passar com a agulha, você pode pegar a agulha de crochê. Pega assim, ó, por baixo dos pontos e puxa esse fio. Às vezes a gente quer economizar não deixando um fio maior, mas acaba acontecendo isso, falta fio para finalizar a carreira. Mas aqui deu para fazer 2 nozinhos, está dando para esconder por baixo dos pontos, isso que é importante. E também, se você quiser, é só passar cola, tá? Cada um tem uma forma de fazer, então faça a sua maneira. Aí aqui, ó, no próximo motivo, a gente encaixa ele certinho, que vai ficar bem bonito esse trabalho. Ó, pessoal, vamos costurar então o próximo triângulo. Esse triângulo, eu observo a última carreira, tá do lado direito. Então, vou posicionar ele aqui e vou fazer da mesma forma que eu venho te mostrando. Eu vou dobrar essa parte assim, ó, só pra gente saber aonde começar, certo? Aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, pego a laçada de dentro, venho na próxima. Somente as laçadas de dentro, tá vendo? Que aí eu ponho costurando com a outra. Não vai mudar. A costura vai ser sempre desta forma. Eu não tensiono o fio, eu só puxo de uma forma que ele não vai ficar largo. Ó. Nesse aqui eu deixei um pouquinho maior o fio, porque além dessa lateral, tem essa lateral aqui de cima para ser costurada também. Então, eu já deixei um pouquinho a mais. Aí, conforme você for fazendo seus triângulos e você for costurando, você vai saber a quantidade de deixar, que aí você pode medir no próprio trabalho. Cheguei aqui no cantinho, ó. Agora vamos fazer essa união. A união também é simples. Vou aproximar para você visualizar melhor. Ó, pego aqui a laçadinha de cima. Já venho aqui, ó. Pego a laçada aqui desse meio. Eu tenho que vir aqui no meio dos 3, certo? Feito isso, eu vou sair aqui, ó, da lateral e pegar essa laçadinha de cá. Aqui eu dei uma tensionadinha, puxo assim pra ver se o trabalho não ficou deformado aqui, ó, porque se puxar demais ele deforma. Então, ele não ficou, é isso mesmo que a gente precisa. Já venho no pontinho aqui do lado, ó, e já começo a costurar essa lateral de cá. Que o nosso centrinho aqui já ficou bem costurado. Aí eu dobro desta forma para fazer essa costura do jeito que eu venho te explicando. Deixa eu voltar aqui para câmera original, que você consegue visualizar melhor. Que às vezes, quando tá muito aproximado, eu saio do rumo aqui do visor da câmera, acabo que não mostro o que precisa ser mostrado, né? Olha, esse fio que eu deixei foi bem mais do que suficiente. Ele já tá chegando aqui no finalzinho, ainda vai sobrar fio. É até melhor, né? Porque a gente consegue fazer um bom acabamento nesse final.
Cheguei no cordão de corrente, pego uma correntinha aqui e uma correntinha no quadrinho de cá. E na terceira correntinha, meu último pontinho de costura. Então, nosso início de trabalho já ficou desta forma, certo? Então, aqui é o nosso início do tapete. Aí, você arremata esse fio, vai fazer outro triângulo e vai costurar aqui, ó. Costura aqui, faz o outro triângulo, costura aqui e assim por diante. É essa costura que eu te mostrei, tá bom? Vou fazer as minhas costuras e volto pra gente fazer a lateral do tapete. Aí você coloca quantos motivos você quiser. Ó, pessoal, finalizei a costura dos nossos triângulos. Eu quis colocar apenas 3 olhos, mas se você quiser colocar mais, a opção é sua, ou quiser colocar só 2, também a opção é sua, tá bom? Agora nós vamos fazer uma carreira nessa lateral com a cor azul ainda, tá? Com esse azul royal, para depois a gente mesclar as cores do olho, porque eu acho que vai dar um acabamento bem bonito a gente mesclando essas cores, tá bom? Mas se quiser fazer o bico de uma cor só, também a preferência é sua. Aqui eu te dou dicas, te mostro como fazer, mas você pode usar a sua criatividade, tá bom? Eu vou inserir aqui, ó, eu vou fazer um nó corrediço, né? Fazer como se fosse uma correntinha e tensiono. E venho aqui, ó, no cantinho. Eu vou iniciar nesse cantinho superior ou inferior. Aqui, ó, foi onde nós fizemos a união. Então, aqui vai ser o nosso canto, tá? Aí, você vai pegar o fio dessa forma, ó. E para iniciar fazendo o ponto alto, eu puxo uma laçada, puxo essa linha pra cá para esconder por baixo dos pontos e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes. Esse aqui, ó, vai equivaler a um ponto alto do nosso canto. Vou laçar o fio, vou fazer mais um ponto alto, 3 correntes e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Ficou desta forma o nosso cantinho. Deixa eu tirar aqui o azul por baixo, porque você visualiza melhor se o fundo for branco. Então, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, na carreira do nosso triângulo. E vou fazer nesse espaço aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos. Nesse pezinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou cortar esse fio que eu já escondi por baixo dos pontos, que ele já ficou arrematado, certo? Nesse outro espaço aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, ó, no pezinho do ponto que tá deitado, eu vou fazer um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. E no pezinho do ponto, um ponto alto. No espaço de corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. No pezinho aqui, ó, eu faço um ponto alto. Venho nesse ponto que tá deitado, vou fazer 2 pontos altos. Aqui, ó, no centro, eu vou inserir a agulha, eu puxei bem esse centro, mas dá para inserir e puxar para fazer um ponto alto. E nesse pontinho deitado aqui,
eu faço 2 pontos altos. E nesse encontro aqui, ó, eu faço um ponto alto e no espaço de corrente eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui no pezinho do ponto, um ponto alto, e no espaço de correntes, novamente, 2 pontos altos. E no pezinho aqui do encontro, ó, eu vou fazer um ponto alto, e no espaço de corrente, 2 pontos altos. E aqui no pé do ponto, tá vendo? Que tem um pontinho deitado, faço um ponto alto e agora 2 pontos altos nesse espaço de corrente. E cheguei no canto. Chegando no canto, tá vendo? Eu não vou pegar só esse fiozinho. Eu procuro pegar aonde tá mais forte o ponto, porque aqui, ó, é a união dos nossos 2 quadrados. Então, eu vou inserir a agulha aqui. Vou puxar uma laçada e vou fazer 2 pontos altos, né? Deixa eu ver se eu insiro aqui. Aqui, ó, vou pegar uma laçadinha assim, ó. Vou inserir ela aqui e aqui. Só para fazer esse ponto aqui do canto ficar mais forte, tá? Então, eu faço 2 pontos altos. Com cuidado para não deixar esse fio desfiar, ó, os 2 pontos altos feitos, as correntes, laça o fio no mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, a nossa parte superior, ó, ele ficou bem certinho. Esse aqui foi do fio que eu cortei, ele apareceu do lado de cá. Vou cortar mais um pouquinho para ele sumir por baixo dos pontos. Aí, tá vendo? Então, aqui tem o cantinho, os pontos altos e o nosso cantinho. Eu vou trabalhar desta forma por toda a volta, porque agora é só virar o trabalho e fazer... Oh, perdão. E fazer a mesma coisa desse lado de cá, certo? Ó, aqui nós fazemos 2 pontos altos, na união aqui um ponto alto, na correntinha 2 pontos altos, do mesmo jeitinho que eu te mostrei, porque esse detalhe do triângulo é igualzinho a esse aqui, somente nos cantos, na hora que chegar lá embaixo no canto que você vai fazer dessa forma que eu te mostrei. Ó, pessoal, já finalizei, trabalhei por toda a volta os pontos altos. Aqui, ó, eu vou vir na segunda correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Tá vendo? Feito o ponto baixíssimo, assim a gente encerra essa carreira de pontos altos. Vou cortar o fio. Eu vou passar por dentro dessa laçada e vou arrematar pra gente finalizar o nosso trabalho. Vou colocar aqui na agulha. Acho mais fácil arrematar com a agulha. Pessoal, deixa seu like, o seu comentário. Isso para mim é muito importante, viu? Se você fez esse trabalho aí comigo, divide lá no Instagram, compartilha a foto, me marca. Meu Instagram é o mesmo nome aqui no YouTube, Eliane Chagas Crochê, tá? Que aí você compartilha lá e me marca, eu adoraria ver o seu resultado. Ó, eu vou passar esse fio aqui, ó, pra baixo, e vou fazer um nozinho lá embaixo, pelo lado do avesso. Pego aqui, ó, uma laçadinha
de qualquer ponto, passo aqui por dentro, vou tensionar, ó, esse nó não correu, quer dizer que ele ficou bem preso. E vou passar por baixo de alguns pontos. Eu nunca corto próximo ao nó. Eu sempre corto depois que eu passo por baixo de alguns pontos. Aí eu estico assim para o fio agasalhar, corto o excesso e tá pronto. Aqui, ó, um lindo caminho de mesa. Eu deixaria assim, já não faria mais nenhuma carreira não. Mas se você quiser fazer um caminho de mesa mais trabalhado, né, mais largo, aí você faz mais carreiras, né? Mas fica lindo, ó. Ele fica bem certinho com essa carreira de pontos altos. Vou mexendo aqui meu celular. Não fica? Eu achei ele bem bonito. Aí, agora eu vou mostrar para vocês outras carreiras para que, assim, quanto mais largo ele fica, melhor para tapete, né? Mais estreito, ele fica mais bonito para caminho de mesa. O caminho de mesa ele fica mais bonito se ele for um pouco mais estreito. Mas eu vou mostrar agora as próximas carreiras e você pode utilizar da forma que preferir, como tapete, caminho de mesa, se quiser fazer jogo de cozinha, né? São várias ideias que você pode usar com esse trabalho. Eu espero que você esteja gostando. Nós vamos iniciar o bico. Então, aqui, ó, eu vou começar nessa parte aqui superior. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente e vou trabalhar com fio preto. Aqui é opcional a cor que você queira trabalhar. Se quiser fazer com uma cor só, tá? Você pode fazer. Eu vou fazer mesclado com as cores do olho grego. Ó, eu vou vir aqui, ó. Você pode vir num pontinho ou já iniciar também aqui, não tem problema onde você prefere iniciar cada carreira. Eu só vou fazer uma carreira idêntica a essa última que a gente trabalhou. Eu vou fazer pontos altos, né, por toda a volta. Eu vou iniciar no cantinho, puxando o fio e pego essa linha, puxo pra cá, ó. E faço um ponto baixo. Que aí eu já vou esconder esse fio por baixo dos pontos. E vou fazer duas correntes. Esse ponto aqui equivale a um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos, mais um ponto alto, que contando com esse primeiro, fiquei com 2. 3 correntes e no mesmo lugar, 2 pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, será uma carreira simples. Ó, só vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Chegou no cantinho, trabalho 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. E continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, tá bom? É uma carreira simples, é só fazer aí, eu já retorno para mostrar a sequência. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, os pontos altos, e agora eu finalizei aqui, ó, fazendo um ponto alto no meu último ponto alto de base. Eu venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Assim, a gente encerra essa carreira. Eu vou fazer outra carreira idêntica a essa. Daqui onde eu estou, eu já subo 3 correntes, equivalendo a um ponto alto. Em cima desse ponto alto aqui de base, ó, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Três correntes e 2 pontos altos.
não vai mudar, é a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Então, no cantinho ficamos desta forma. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. E vou trabalhar dessa forma por toda a volta do trabalho. Vai ficando desta forma, ó. Ó, pessoal, finalizei a carreira. Aqui, ó, eu vou vir na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Certo? Ficou desta forma. Agora eu posso cortar esse fio. Vou cortar aqui do tamanho que dá pra gente arrematar. Vou puxar essa linha e colocar na agulha para a gente vai fazer esse arremate, que a gente vai trabalhando e deixando tudo arrematado. No final, está bem mais fácil o nosso trabalho. Eu passo aqui, ó, para o avesso e vou descer esse fio até no pezinho aqui, ó, do ponto alto. Eu puxo, eu tensiono o fio, só que eu observo para não deformar o ponto alto aqui que nós finalizamos a carreira. Feito isso, você pega uma laçadinha, faz um nó, tensiona esse nó. Olha, o nó ficou firme, tá vendo? Ele não tá correndo o fio. Então, quer dizer que é um nó bem seguro. Mas eu vou fazer mais um nozinho, pegando aqui, ó, a laçada do lado. Passa aqui por dentro, tensiono novamente. E agora eu vou passar por baixo desses pontos altos que eu trabalhei aqui, ó. Para cortar o fio, eu gosto de passar assim e não corto perto do nó. Estico pro fio agasalhar por baixo dos pontos e pode cortar o excesso. Aí ficou desta forma o nosso trabalho. Ele vai ficando bem retinho, bem certinho. E agora nós vamos trabalhar com esse tom de azul, esse tom mais claro. Ó, pessoal, então vamos trabalhar com esse tom mais claro, né? O azul claro. Eu vou prender o fio na agulha, como se fosse iniciar uma corrente ou nó corrediço. Como você chama esse início de correntinha? Nó corrediço ou corrente mesmo? Cada pessoa fala de um jeito, né? Eu vou vir aqui no cantinho, puxo uma laçada, pego esse fio, puxo pra cá pra esconder por baixo dos pontos e faço um ponto baixo, certo? Que aqui é o início da nossa carreira. Eu vou subir duas correntes. Esse aqui equivale a um ponto alto. Eu fiz um ponto baixo e duas correntes para equivaler a um ponto alto. Vou laçar o fio no mesmo lugar. Eu vou fazer mais um ponto alto, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, nosso cantinho já ficou pronto. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou virar aqui, ó, que eu vou trabalhar aqui na parte de cima, né? Então, vou virar ele assim para facilitar o nosso trabalho. Vou laçar o fio. Então, eu tenho apenas uma corrente de separação. E vou contar 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no quarto espaço e vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, laça o fio, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. No quarto, eu vou fazer 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Faço uma corrente, 1, 2, 3, 4. No quarto, eu vou fazer 3 pontos altos.
os 3 pontos altos serão no mesmo ponto de base. Ó, vai ficando assim, certo? Faço uma corrente, laça o fio, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, conto 1, 2, 3, no quarto, 3 pontos altos. Uma corrente, 1, 2, 3, 4, no quarto espaço eu vou fazer 3 pontos altos. No mesmo ponto de base. Uma corrente, 1, 2, 3, venho no quarto e faço 3 pontos altos. Uma corrente, 1, 2, 3, 4 e trabalho 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, 1, 2, 3, 4 e vou fazer os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu faço uma corrente e daqui onde eu estou já vou para o espaço de correntinhas. Porque se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar aqui, certo? Então, esse aqui, nós vamos pular todos esses pontos e venho para o canto, trabalhar 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, conto o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, venho no quarto e faço os 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Não vai mudar mais, eu vou trabalhar desta forma por toda a volta. Trabalho 3 pontos altos separado de uma correntinha. E lembrando que esses pontos altos são no mesmo ponto de base, dessa forma. É uma carreira simples, então é só trabalhar por toda a volta que eu mostro a sequência assim que eu chegar aqui, finalizar a carreira. Ó, pessoal, trabalhei pelo comprimento, cheguei aqui, ó, no outro cantinho, né, que é da parte mais estreita. E aqui, ó, para adaptar e dar certinho, eu vou pular apenas 3 pontos. Eu não vou fazer no quarto. Então, eu laço o fio, conto 1, 2, 3, venho nesse terceiro e vou fazer os 3 pontos altos. Faço uma corrente e conto 1, 2, 3, venho no quarto e vou fazer os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Que assim vai ficar mais bonitinho o nosso trabalho, porque se eu pular de lá já pro canto vai ficar muito estranho. Faço uma corrente, agora eu pulo esses 2 pontos e venho no canto e trabalho 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Ficou desta forma. Agora eu continuo trabalhando a mesma sequência que eu já te mostrei. Você pode ver que ele vai ficando bem certinho, porque ele não pode ficar embabadado. Se você pular menos ponto, ele vai ficar muito embabadado. Então, dessa forma, ele fica bem retinho, bem bonitinho o trabalho. Ó, pessoal, uma dica aqui para vocês. Finalizei essa parte aqui de cima
Para você não ter dúvida, o que você vai fazer? Você vai contar quantos bloquinhos de 3 pontos altos eu tenho aqui e quantos bloquinhos que eu fiz nessa outra ponta, ó. Aí você tem que ter a mesma quantidade de blocos. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você vem e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá certinho, é isso mesmo. E na lateral de cá, você faz a mesma coisa, desconsidera o cantinho e conta apenas os bloquinhos. E você vai fazer a mesma quantidade do lado de cá, que aí o seu trabalho fica perfeito. Ó, pessoal, finalizei toda a volta, conferi a quantidade de bloquinhos que eu tenho, tá? Tá tudo certinho, tá igual, todos os lados, né? A parte de cima aqui tem a mesma quantidade do que a outra parte e as laterais também tem a mesma quantidade. Aqui na lateral, contando os bloquinhos de 3 pontos altos, no meu deu 33 pontos altos e aí eu conferi do lado de cá, também deu 33. Como eu disse para você, você confere para que esteja com a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro, porque é o que dá, né, diferença aí no seu trabalho, você fazer padronizada todas os laterais. São detalhes simples, mas que a gente tem que ter atenção para dar continuidade aí no trabalho. Eu vou finalizar a carreira na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Já fiz a corrente de separação. Aí eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no espaço de correntes. Subo 3 correntinhas, laço o fio, faço um ponto alto. Então, essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu faço 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos nesse espaço de correntes. Agora, nós vamos fazer uma carreira simples. Faço uma corrente, laça o fio, no espaço de corrente eu vou fazer 3 pontos altos. É a mesma sequência da carreira anterior, só que agora é mais fácil porque já tá o espaço de correntinhas para a gente trabalhar. Faço uma corrente, laça o fio, no próximo espaço de correntinhas 3 pontos altos. E vou trabalhar desta forma por toda a volta, certo? É só repetir a sequência da carreira anterior, e vai ficando assim. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, vou finalizar aqui a minha carreira, já fiz a correntinha de separação e venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo, certo? Finalizamos a segunda carreira nesse azul mais claro. Eu vou cortar esse fio, que aqui agora a gente vai trabalhar com a tonalidade branca. Então, com o fio cortado, vou passar aqui por dentro dessa laçada e tensionar para virar um nó. E vou passar aqui, ó, por dentro do ponto da frente. Porque na hora que eu trabalhar os pontos altos aqui, eu escondo por baixo dos pontos e posso cortar o excesso. E com o fio branco, eu vou prender ele na agulha como se fosse iniciar uma corrente, dessa forma. Eu vou deixar um pouco maior para depois arrematar essa ponta. Da mesma forma que eu sempre venho mostrando a forma de iniciar, né? Fazendo uma correntinha. E vou vir aqui, ó, nesse último espaço ou primeiro espaço, puxo uma laçada, vou puxar esse fio para cá e fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes. Somente nos cantos que eu vou fazer 2 correntes. Nos demais, eu vou fazer apenas uma, tá? Então, como eu tô iniciando aqui e vou fazer o cantinho, eu faço um ponto baixo e 2 correntes de separação. Eu vou laçar o fio no espaço de correntinhas, já escondendo esses fios. Eu vou passar esse fio branco aqui também, no meio do ponto alto, que aí a gente já vai esconder ele também
aqui junto com esse fio azul, certo? Que aí ele já vai ficar arrematado. Laça o fio, no espaço de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos, 5 correntes e laço o fio e vou trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo espaço de correntinhas. Ó, o nosso cantinho ficou desta forma. Fiz um ponto baixo, 2 correntes e o bloquinho separado de 5 correntinhas. Agora, nesses outros pontos, eu vou fazer o leque, mas será o leque com apenas 3 correntes e uma de separação do ponto baixo. Então, aqui, ó, feito o leque do canto, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui, ó, no espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Somente nos cantos que eu vou ter essa separação de 2 correntes. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente, laça o fio, venho no próximo espaço, faço 2 pontos altos, 3 correntes e no mesmo lugar, 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, uma corrente, venho no próximo espaço e faço um novo leque. Esse leque são 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, um novo leque. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, no próximo espaço, um leque, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, vamos trabalhar desta forma. Ó, pessoal, então feito o leque com 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Faço uma corrente, no próximo espaço eu faço um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço eu vou fazer um novo leque. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço eu faço um ponto baixo. Cheguei no canto novamente. Nos cantos eu vou sempre trabalhar 2 correntes de separação, laça o fio, faço 2 pontos altos, 5 correntes e 2 pontos altos. Novamente eu faço 2 correntes de separação e faço um ponto baixo no próximo espaço de correntes. Então, ficou desta forma o nosso trabalho. E aqui na lateral, eu volto a trabalhar uma corrente de separação e o leque de 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, um ponto baixo, uma corrente de separação e um novo leque. Aí eu vou trabalhar desta forma por toda a volta. Ó, terminei então aqui a volta do nosso tapete.
Cheguei aqui no meu último pontinho, né? Fiz o leque. Agora eu faço uma corrente e venho no ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu voltar aqui que esse fio desfiou. Ó, ficou desta forma. Feito o ponto baixíssimo, eu subo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, laça o fio, no leque do canto eu vou fazer 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, uma corrente, o terceiro ponto alto, uma corrente, o quarto ponto alto, uma corrente, o quinto ponto alto, uma corrente, o sexto ponto alto, uma corrente, o sétimo ponto alto, uma corrente e o meu 8º ponto alto. Então, o meu cantinho ficou desta forma. Aí, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, em cima do ponto baixo, eu faço um novo ponto baixo. Agora, vamos trabalhar nessa lateral. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, laça o fio, no leque eu vou fazer 5 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, uma corrente, o segundo, uma corrente, o terceiro ponto alto, uma corrente, o quarto ponto alto, uma corrente e o quinto ponto alto. Faço uma corrente e faço um ponto baixo em cima do ponto baixo de base. Ó, ficou desta forma. Aqui é o meu canto e esse vai ser o leque que nós vamos trabalhar. Faço uma corrente e vou repetir esse leque de 5 pontos altos separados de uma corrente. Feitos 5 pontos altos, eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo. Novamente, faço uma corrente e no próximo leque eu vou trabalhar 5 pontos altos separados de uma corrente. Feitos 5 pontos altos separados por uma corrente, eu faço uma correntinha, venho no ponto baixo e trabalho um novo ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, venho no próximo leque e vou repetir os 5 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma corrente em cima do ponto baixo, um novo ponto baixo. Faço uma corrente e no leque eu vou trabalhar 5 pontos altos separados por uma correntinha.
Trabalhei 5 pontos altos separados por uma corrente, faço uma correntinha no ponto baixo, eu vou fazer um novo ponto baixo e agora eu cheguei aqui no canto novamente. Então, eu vou fazer 2 correntes, laça o fio e vou trabalhar 8 pontos altos separados por uma corrente. Trabalhei 8 pontos altos separados por uma correntinha, agora eu faço 2 correntes em cima do ponto baixo de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Agora eu vou voltar a trabalhar desta forma que eu te mostrei nessa lateral. Nós vamos voltar a fazer uma corrente de separação e venho no leque e trabalho 5 pontos altos separados por uma corrente, certo? Só nos cantos que serão 8 pontos altos separados por uma corrente e para separar o ponto baixo, eu faço essas 2 correntinhas, mas nos demais eu vou fazer 5 pontos altos separado por uma correntinha. Feitos 5 pontos altos, eu faço apenas uma corrente de separação, um ponto baixo em cima do ponto baixo de base, uma corrente e vou para o próximo leque trabalhar a sequência de 5 pontos altos separados por uma correntinha. Aí vai ficando desta forma. Vou trabalhar por toda a volta e já retorno. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, ficou bem bonito, bem certinho. Agora, eu fiz aqui o meu último leque, né? E vou finalizar aqui fazendo a corrente de separação e faço um ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo. Eu vou cortar esse fio, porque agora vamos trabalhar com o fio azul royal, que é a última carreira, né? Então, a gente vai finalizar com o azul royal. Ó, pessoal, então agora eu vou trabalhar com o fio royal. Vou prender na agulha como se fosse iniciar uma corrente. E você pode iniciar em qualquer leque que você quiser. Eu vou iniciar aqui, ó. Tem meu ponto alto e minha primeira corrente. No espaço da primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Já puxo o fio para cá para esconder por baixo do ponto. Vou subir 3 correntes e volto nesse ponto baixo, puxando a laçada assim, ó. E faço um ponto baixo. Então, formei um picô. Venho no próximo espaço de corrente, faço um ponto baixo e novamente vou fazer o picô. Vou aproximar para você entender como eu faço esse picô. Ó, eu fiz o ponto baixo, agora eu subo 3 correntes. Vou voltar nessa laçada do ponto baixo, ó, desta forma, busco a linha e fecho um ponto baixo. Então, esse é o meu segundo picô. Venho no próximo espaço de correntes, vou fazer um ponto baixo, subo 3 correntinhas, volto no ponto baixo de base, inserindo a agulha desta forma, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Então, formei o terceiro picô. No próximo espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, laça o fio e vou fazer um ponto alto, pegando nesse primeiro ponto baixo de base. Então, eu insiro a agulha desta forma, ó. Vou puxar a linha
Dou uma alongada nesse fio, tá vendo? Para não ficar muito pequeno esse ponto alto, e faço o ponto alto. Feito o ponto alto, eu faço uma corrente. Venho aqui, ó, para o bloquinho de 5 pontos altos. Insiro a agulha aqui, ó, no primeiro espaço de uma correntinha. Eu pulo esse de separação do bloco, tá vendo? Aqui é o ponto baixo, uma corrente e depois o ponto alto. Então, eu venho nesse espaço e vou fazer um ponto baixo e já trabalho um picô. Em cada bloquinho desse, serão apenas 3 picô. Então, aqui é o primeiro. Faço um ponto baixo. O segundo, fazendo um ponto baixo, 3 correntes. Volto no ponto baixo e faço um ponto baixo. E venho aqui fazer o terceiro picô. 1, 2, 3 correntes, volto no pezinho, faço um ponto baixo. E no meu último espaço de correntes, um ponto baixo. Olha como fica. Fica desta forma, tá vendo o nosso bico? Porque fazendo esses 3 picôs dessa forma, ele fica mais centralizadinho em cima do nosso leque. Então, agora, depois que fez esse ponto baixo, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, venho no primeiro ponto baixo branco que nós fizemos, né? Ó, nesse aqui, insiro a agulha, busco a laçada, alongo um pouquinho esse fio e faço o ponto alto. Uma corrente e venho, aqui tá o ponto alto, venho nesse espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Certo? Aqui já não vai mudar. Eu vou continuar fazendo 3 correntes, volto no pezinho do ponto baixo, faço um ponto baixo, formei o primeiro picô, venho no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes, fecho fazendo um ponto baixo. E aqui eu vou fazer o meu último picô, que são 3 picô. E no meu último espaço, eu faço um ponto baixo. Ficou desta forma. Vou laçar o fio, vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo de base, insiro a agulha desta forma, busco a laçada, dou uma alongada no fio e faço um ponto alto. Aí, eu tenho que fazer a correntinha de separação, ó. Depois que eu fiz o ponto baixo, faço uma corrente, laço o fio e venho fazer o ponto alto. Cheguei no canto. Nesse canto, eu vou fazer 2 correntes de separação e já venho aqui, ó. Tá vendo? Tem o primeiro ponto alto, então eu venho nesse espaço de correntes e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar 3 correntes, volto, faço um picô, venho no próximo espaço, um ponto baixo e vou fazer o picô. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes e faço o picô. Deixa eu virar o tapete. Ele tá comprido, né? Não tá cabendo aqui, mas vai dar para você acompanhar. Então, feito o picô, venho no próximo espaço de correntes, faço um ponto baixo, 3 correntes e fecho o picô. Venho no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes. Esse será o meu último picô.
do canto, né? Ó, fechei o picô. Aqui no meu último espaço de correntinhas eu faço um ponto baixo. Então, no canto, eu trabalhei desta forma, ó. Fiz o ponto alto, 2 correntes, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 picô. No último espaço de correntes, eu faço apenas o ponto baixo, certo? Porque aí ele fica bem centralizado. É como se os picô ficassem entre esses pontos baixos, tá? Aí, feito aqui então o meu último ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes de separação. É somente nos cantos que tem essas 2 correntes. Laça o fio, venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, eu volto a trabalhar uma corrente apenas de separação. E venho já para o espaço de correntes, ó, tem um ponto alto, venho nesse espaço de correntes e começo a trabalhar desta forma que eu te mostrei aqui, tá? E no canto, você trabalha desse jeitinho que eu mostrei, esse cantinho aqui. Qualquer coisa, é só voltar um pouquinho o vídeo, mas com certeza deu para você entender como fazer essa última carreira de acabamento. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, ficou desta forma, um trabalho muito bonito. Eu particularmente adorei o resultado. Aqui, ó, no meu último pontinho, eu fiz uma correntinha após o ponto alto e venho aqui, ó, nesse ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Que aí assim eu posso cortar esse fio, passo por dentro dessa laçada, vou colocar na agulha para fazer o arremate final. O arremate é da mesma forma que eu venho mostrando para vocês. Eu vou passar esse fio aqui, ó, para o avesso. Ó, vou pegar um pezinho aqui desse ponto baixo, vou fazer um nó. Tensiono esse nó, corro por baixo desse outro ponto baixo, ó, venho parar aqui, ó, e vou fazer mais um nozinho. Eu sempre gosto de fazer mais nós, para não ter nenhum risco de soltar o fio. Ó, tensiona com cuidado para não deformar os pontos, tá? E vou passar mais um pouquinho aqui, ó, por baixo dos pontos. Eu gosto de passar pelos pontos azuis que você nem percebe que foi passado o fio aqui. Feito isso, esse fio você pode cortar. Você vem nesse outro aqui, ó, ele já iniciamos com o nó inicial e escondi por baixo desses outros pontos, então também já posso cortar esse fio que ele já está arrematado. Ó, fica dessa forma. Aí o fio branco, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui na agulha. Vou passar aqui por baixo dos pontos para fazer o arremate final. Ó, pego uma laçadinha, faço um nó, tensiono esse nó. Eu sempre gosto de tensionar para ver se esse fio não vai correr. Se ele correr, é porque o nó não tá bem feito, tem que fazer mais um nó. Esse aqui eu posso puxar que não deforma aqui os pontos, então quer dizer que o nó ficou bem firme. Vou passar aqui, ó, por baixo desses pontos e por baixo dos pontos altos que fizemos aqui. Puxo o fio e já posso cortar esse excesso, ok? Se tiver mais fios aí para você arrematar, você arremata desta forma ou da forma que você preferir. E assim a gente termina o nosso trabalho. Olha que bonito que ele ficou.
Bem cheio de detalhes, né? Ficou um trabalho muito bacana, particularmente eu amei fazer esse trabalho. Deixa aí um comentário se você também gostou, se você conseguiu acompanhar. Ó, lindo, lindo. Deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se possível, se torne membro. Os membros me ajudam muito e tem valores bem acessíveis, tá? Confira aí os benefícios. Um grande abraço e muito obrigada por sua companhia.